água na bancada. Aí os dois se levantam e, olha aí, partem pra briga. Os produtores do programa tiveram que separar os políticos. Você não é homem? Você, porque você anda com o Mano Brown, não tem medo de Mano Brown, não tem medo de você, não tem medo de ninguém, irmão. Não tenho medo de ninguém, não tenho medo de ninguém. Mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator fantasiado, me respeita. Não tenho medo de ninguém. Seu pai devia ter vergonha de ter um filho que não... Não, calma aí, gente, calma aí. Simples. Me permita concluir, rapaz. Nossa, cara, calma lá, velho. Sabe, eu uso a internet faz muito tempo, então eu acompanho debates na internet há muito tempo, né? Eu lembro que lá na época do Orkut, né, do começo do Facebook também, tinha muito, assim, postagem, coisa sobre religião e discussão, né? Muito debate sobre religião e tal. Vários desses caras que são apologetas famosos hoje na internet, tipo o cara que defende o catolicismo, o cara que defende protestantismo, então no YouTube, essa galera começou tudo lá naquela época do Orkut, do Facebook. E mesmo sendo bem novo nessa época, eu lembro de ver essas paradas e ficar observando essas discussões na época. E meio que foi disso, né, dessas discussões sobre religião e política que tinha nas redes sociais, que se cresceu essa ideia do debate, né, aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente não tinha essa cultura do debate como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem, nas escolas, tem grupos de debate. Você vai lá, você se inscreve no grupo, você aprende como debater, você vê as regras do debate, você entende como funciona o debate. Às vezes você é até forçado a debater ideias com as quais você não concorda, mas você tem que debater para demonstrar sua proficiência no debate. E isso é muito ligado a como funciona o sistema jurídico de lá, né? Que aqui o nosso sistema jurídico ele é muito menos sobre debate, né? E mais sobre a interpretação do juiz tem da lei, por assim dizer. Mas com o YouTube, né, surgiu esse advento que é um novo tipo de debate, que é esse debate mais midiático, né? As pessoas não estão debatendo para chegar a um senso da ideia. Eles estão debatendo para mostrar quem está certo, entre aspas, né? Quem está certo para quem o público vai escolher como certo, né? E graças ao YouTube, né, surgiu essa nova modalidade de debate, né, que é essa ideia de você ganhar pela popularidade. Você está ganhando debate porque você conseguiu convencer o máximo de pessoas possível que você ganhou, não porque você realmente ganhou. Você pode usar das técnicas mais trapaceiras possíveis para conseguir o seu objetivo. Esse 20 contra 1, por exemplo, do Redcast é o maior exemplo disso, né? Que todos os argumentos dos caras vão usar de homem, eles vão se recusar a responder, vão tentar impedir o outro de falar. Porque é um debate que você não tem tempo para falar, né? Você é obrigado a discutir naquele período de tempo ali com outra pessoa e os dois têm que escolher quando o outro quer falar. Isso já cria uma dificuldade imensa, que é a dificuldade que você tem que decidir se você vai querer ficar interrompendo o outro cara e parecer o mal educado da discussão que está querendo tomar o debate para você, ou se você deixar o outro cara falar e ficar de otário, que vai ficar quietinho, vai ficar ouvindo o outro cara falando e te arrebentando nos argumentos que você não pode responder os argumentos dele. Então o debate que antes era uma troca de ideia para você decidir quem a pessoa está mais correta, né? Qual é a ideia mais correta, baseado numa questão de lógica e tal, acabou se tornando um grande programa da massa, né? Um grande caso de família. Todo debate que você vai ver na internet agora, ele parece que você está vendo o programa do Ratinho para ver o teste de DNA do Ratinho, né? Começa mais brigas, começa a discussão, a pessoa que um ameaça o outro, começa a usar idiomas sem parar, né? Isso em boa parte acontece porque o debate começou a ser proposto para um público que não entende o que é um debate, né? Um público que, se você for perguntar para uma pessoa padrão que assiste o Redcast, provavelmente não vai saber o que é um ad hominem, por exemplo. Não vai saber o que é uma falácia da ladeira escorregadia. Não vai saber ele sequer definir o que é uma falácia. Outro ponto muito importante que mostra como os debates hoje em dia não estão fazendo mais nenhum sentido. E eu acho que isso sim, é uma parada que ela se demonstra muito mais no debate, por exemplo, contra o aborto. É a ideia de que os dois lados estão discutindo coisas diferentes, né? Um lado ele quer usar um argumento que o outro, a priori, ele já desconsidera. Então, tem uma discussão que não existe. Por que eu estou usando o aborto como exemplo? Porque no debate do aborto, a principal coisa, né, que é debatida ali é o seguinte: a pessoa que é contra o aborto vai falar que ele é contra o aborto porque ele não quer que uma vida inocente seja morta, enquanto a pessoa que é a favor do aborto, ela vai dizer que ela que ela nem considera que o feto sequer esteja vivo, né? Então, qual é o sentido dessa discussão? A discussão deixa de ser sobre se você quer ou não ser a favor do aborto e passa a ser se você considera ou não que o feto é um ser vivo. É um salto lógico, né? Uma parada que, tipo assim, você tem que... Primeiro você tem que decidir, vocês dois têm que decidir qual é o argumento principal do debate aqui. O que está sendo discutido.
Um exemplo disso fora do aborto, né, aquele debate que teve do 20 contra 1 do Moen Falei, que ele queria falar que ele é contra o FGTS, só que era sobre legislação trabalhista o debate. Então ele não podia falar do FGTS, o cara ele tentou demonstrar que ele estava errado de falar do FGTS, porque o FGTS não está dentro da CLT, então ele não pode ser discutido nesse debate. E ao invés dos dois simplesmente se consertarem e falar, não, então a gente não vai debater sobre CLT especificamente, a gente vai debater sobre qualquer legislação trabalhista aqui. Eu estou falando de toda a legislação trabalhista, não só da CLT. E o debate simplesmente continuar? Não, o outro lado ele continua insistindo nisso, insistentemente, sem parar, não, vamos falar que você está errado porque você definiu o FGTS como CLT. Então o debate ele deixa de ser uma questão de lógica e passa a ser uma questão de semântica, né? Você passa a debater o significado das palavras. Isso vem muito do que um filósofo alemão chamado von Wittgenstein falava, né? Que ele é um cara relativamente famoso no mundo da matemática e da filosofia. Que a ideia principal dele é basicamente que a filosofia, né? E toda essa instituição do debate filosófico e tal, ela é uma falha do sistema da linguística, né? Porque, por exemplo, você tem uma ideia, a linguística é o final, né? O ponto final da ideia que você quer demonstrar. Você vai definir uma coisa, você fala que uma cadeira é uma coisa que você se senta. Isso é uma cadeira. Pronto, você definiu o que é uma cadeira. A filosofia é você tentar definir o que é o certo e o errado, porque é duas coisas que você não consegue definir, né? Moralidade, né? O conceito de moralidade em si. Você tem a filosofia para tentar definir o que é a coisa moral correta. Então a filosofia seria a linguística quando a linguística dá errado, né? Você não consegue definir se uma coisa é certa ou errada, então você vai para a filosofia. Isso tudo que eu estou querendo dizer é que o debate acabou virando uma instituição falida, né, atualmente no Brasil, talvez até nos Estados Unidos também, porque também está se popularizando muito mediaticamente o debate lá e está se tornando muito parecido com o que acontece aqui, né? As pessoas hoje em dia já entram no debate querendo defender a pessoa que está defendendo a ideia. Elas não ligam nem mais para a ideia que está sendo defendida. Se é um cara de direita contra um cara de esquerda, você vai lá, você vai querer assistir para defender o cara que está do seu lado político. Se for de esquerda, você vai defender o de esquerda. Se for de direita, vai defender o de direita. Mesmo os debates mais tradicionais, como aquele que acontece lá no Vilela, né? Por exemplo, as pessoas elas atropelam completamente o limite do tempo, né? Elas passam o limite do tempo, elas falam por cima do outro. E muitas vezes o outro cara deixa, o outro cara não faz nada, ele deixa rolar e o debate não tem sentido, porque não estão se discutindo ideias mais. É um cara querendo fazer um monólogo e o outro tentando discutir por cima desse monólogo e não conseguindo porque o outro cara não deixa ele falar. Então eu vejo os vídeos, por exemplo, um vídeo de resposta como uma coisa muito mais eficiente, muito melhor do que um debate. O debate não faz sentido nenhum hoje em dia. Porque você vai ver o debate, você vai ver que as pessoas elas querem só ganhar lacrada, fazer corte pro TikTok, corte pro Instagram, para fazer postagem para ganhar mais seguidores. Elas não querem chegar numa resposta contundente para a questão que está sendo debatida. Muitas vezes o outro lado sequer quer achar uma resposta, eles acham que eles já têm, eles não querem achar uma resposta, eles querem mostrar que a deles está correta. Então é isso, pessoal, acho que o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like aí. Considere fazer uma doação aqui pro canal. Lembrando que o canal aqui ele não tem nenhuma outra fonte de renda, né? Só sou eu que cubro tudo por aqui. Então se você quiser doar, participar aqui do canal, eu tenho que enviar uma pergunta pelo LivePix, né? Que eu posso responder em vídeo, se for o caso. Se você quiser fazer uma pergunta de graça aí, pode, é só ir nos comentários, vamos debater, vamos discutir. Se você acha que os debates hoje em dia ainda são uma forma válida de discussão, comenta aí. Se você concorda comigo, comenta aí também para dar uma engajada no vídeo. Valeu, então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Fui.